Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria esteja sempre com vocês. É com muito carinho que eu, Patrícia Cristina, estou aqui para meditar a Santa Palavra de Deus nesta quinta-feira, dia 17 de fevereiro de 2022. Estamos na sexta semana do Tempo Comum. E eu já acolho com muito carinho os irmãos e as irmãs que nos acompanham pelas redes sociais e pelas web rádios e rádios católicas. Convido a todos para nos colocarmos na presença do Senhor. Vamos clamar ao Espírito Santo que venha sobre nós, abrir o nosso coração para receber a Santa Palavra de Deus. Vamos juntos? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde sobre todos nós. Vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. O Evangelho de hoje está lá em São Marcos, capítulo 8, versículos do 27 ao 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que és Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhes severamente de falar a alguém a seu respeito. Em seguida começou a ensiná-los dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, Jesus e seus discípulos partem para a região de Cesareia de Filipe. E Jesus, durante a viagem, pergunta aos seus discípulos o que as pessoas estavam dizendo sobre ele, quem ele era. E aí surgiu várias teorias. Alguns dizem que tu és João Batista, outros que Elias, e falaram também que Jesus poderia ser um dos profetas. E Pedro, em seguida, quando Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro responde: tu és o Messias, o Filho de Deus. Jesus explica que ainda não era a hora de falar a sua real identidade, porque ele iria sofrer muito, ele iria passar por morte e depois ressuscitar. Depois de 3 dias. Então Pedro chamou Jesus à parte e repreendeu ele. Mas Jesus severamente diz a Pedro: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como Deus e sim como os homens. Aqui, os discípulos ainda estavam com dificuldade de entender sobre a paixão
de Jesus, sobre a morte de cruz e a ressurreição. Então Pedro, no ato de seus sentimentos, baseado na sua humanidade, repreende a Jesus. E a gente pode refletir, amados irmãos, que nós, quem é Jesus para nós? Quando está tudo indo bem na nossa vida, é fácil dar glória a Deus, dizer que Jesus é o nosso Salvador. Mas na hora das provações e das dificuldades, tem provações que parecem não ter fim. E esse é o momento de termos mais fé, confiança. Será que nesse momento nós também não agimos como Pedro? Querendo rejeitar o sofrimento, querendo rejeitar a nossa cruz, querendo não entender, muitas vezes, que a caminhada faz parte, que a dor faz parte da caminhada. Jesus já nos disse: no mundo tereis aflição. Muitas vezes as aflições servem para o nosso fortalecimento de fé, muitas vezes serve para o nosso crescimento pessoal, para que sejamos mais humildes, para que realmente consigamos a conversão sincera da nossa alma. Então, essa é a nossa reflexão. Quem é Jesus para nós? E que Ele seja o nosso Salvador, o nosso Mestre, aquele que nos deu a vida plena, aquele que está no meio de nós, em todas e qualquer situações de nossa vida. Jesus está no meio de nós. Não importa o que você está passando, tenha fé. Com Jesus, a nossa cruz fica mais leve. E a gente consegue atravessar os desertos da vida. E a gente sai mais forte, mais fortalecido. Que nós sejamos sempre inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.